Neste episódio do podcast Trivium, trazemos-vos um livro do grande romancista inglês Charles Dickens, chamado Tempos Difíceis. É um romance em que Dickens ataca a ideologia do utilitarismo, tão em voga na Inglaterra do século XIX, e ataca sobretudo nas vertentes da educação e da industrialização. No entanto, há quem diga que, de entre os romances de Charles Dickens, nenhum critica de forma tão feroz a concepção de educação utilitarista, em que, mediante a acumulação de factos, esta se torna num meio para outras finalidades, em vez de ser um fim em si mesmo. É por isso que, depois de apresentar o autor e a obra em questão, o Bernardo e eu iremos discutir em maior detalhe os problemas da educação no nosso tempo, que não são diferentes dos do tempo de Dickens, assim como apresentar algumas ideias daquilo que para nós constitui a verdadeira educação. Esperemos que gostem. Olá a todos e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Bernardo e comigo, tal como habitualmente, está o Vasco. E hoje, Vasco, trazes um livro, o qual já te tinhas comprometido a ler, ou não? É verdade. Olá, Bernardo. Hoje trago um livro que li no ano passado, ou seja, em 2021, e foi um dos livros que de facto me tinha comprometido a ler nesse ano. E o livro em questão é o romance Tempos Difíceis de Charles Dickens. E muito apropriadamente estou aqui a ver uma cerveja inglesa de uma marca que gosto muito, que é a Abbot Ale, e espero que me inspire a falar aqui sobre este grande romancista inglês e, enfim, e este romance também, por Excelente. inerência inglês. Eu infelizmente rompi com essa tradição, que eu hoje não tenho aqui nenhuma cerveja, mas agora que tu me falaste, fiquei com imensa vontade de ter. Mas, enfim, Enfim. sendo inglês, podes sempre ir buscar um chá inglês ou o que seja, que também cumpre aqui o O requisito, preceito. O o preceito, preceito. exatamente. Está bem, ó Então, Vasco, e como é que vamos estruturar aqui o episódio de hoje? tal e qual, vou começar por fazer uma brevíssima apresentação do autor e da sua obra, e eu insisto no brevíssima porque eu, enfim, considero-me incapaz de falar sobre tão grande romancista, tendo lido, enfim, tão pouco dele até à data 2, mas enfim, mas convém sempre Leste o apresentar o quê? Leste autor. o quê? Só li dois livros dele, li o Tempos Difíceis e li E o Christmas Carol. exatamente, em português o Conto de Natal, por acaso o Tempos Difíceis li em português, o Conto de Natal li em inglês. E o Conto de Natal, enfim, nem romance é uma novela, portanto é mais curto, não é um conto, não é um romance, está no meio, costumam chamar isso uma novela, mas pronto, foi o que li dele, mas depois socorri-me aqui de algumas pessoas que sabem mais do que eu também para falar um bocadinho sobre a vida de Dickens, e depois disto farei um resumo da primeira parte da história, portanto, não, em bom português, para não spoiler uh, o livro todo e quem o queira ler. Vou falar da primeira parte da história, que em todo o caso, ou seja, explora a primeira parte da história, explora os grandes temas do livro, e são alguns desses temas, dois deles em específico que irei depois abordar em maior detalhe, que é a educação racionalista, ou utilitarista, se quiseres, e a preponderância do trabalho na vida das pessoas. Que Muito bem, equivale a Vasco. dizer Então, a falta de lazer na vida das pessoas. Mas desculpa, diz? não. Estava só a dizer que antes de perguntar, então, quem foi Charles Dickens, que eu acho que é um nome incontornável e que, de certa forma, dispensa apresentações, é um dos maiores e melhores romancistas, pelo menos da época vitoriana. Antes de perguntar quem é que foi, e tu nos elucidares aqui, com um bocadinho mais de pormenor, tentar contar aos nossos ouvintes algo que eles ainda não saibam do Charles Dickens. Eu vou só pedir aos nossos ouvintes que parem o que estão a fazer, a menos que estejam a conduzir, por favor, continuem a conduzir, mas os outros, por favor, parem o que estão a fazer, façam um like neste vídeo, partilhem e considerem seriamente se não querem fazer-nos aqui um donativo, um apoio através do nosso. Olha, está a faltar o nome Patreon, da nossa Patreon. plataforma Patreon que temos no vídeo do YouTube, temos o link no vídeo do YouTube e nos podcasts de todas as plataformas. Por isso, faça o favor de fazer like, de partilhar e, se possível, de nos apoiar, porque nós, de facto,
precisamos desse apoio para continuar aqui com este podcast. Posto isto, Vasco, quem foi Charles Dickens? Como tu disseste, e bem, foi um dos grandes, se não mesmo o maior e melhor romancista da época vitoriana. E quando dizemos que é o melhor romancista da época vitoriana, equivale a dizer que foi o maior e melhor romancista inglês do século XIX, né? Porque a época vitoriana é, grosso modo, do reinado da Rainha Vitória, que atravessa o século XIX quase todo, não é? E por isso também o coloca a Charles Dickens entre os maiores e melhores romancistas da história do romance, não é? Enfim, dizias há pouco, é um novo incontornável. De facto, toda a gente já ouviu falar em Charles Dickens e toda a gente terá ouvido falar em algum nome de um romance seu. Então, ele viveu entre 1812 e 1870, portanto, também a sua vida atravessa ali uma grande parte do século XIX. E Dickens representa para enfim, o leitor de hoje e para todos os efeitos o leitor de qualquer época, não apenas um olhar sobre a realidade daquela Inglaterra do século XIX em pleno processo de industrialização, mas acima de tudo, e como qualquer grande romancista, Dickens dá-nos um olhar privilegiado sobre a natureza humana, não é? Acho que é a grande bondade dos romances, dos bons romances, é o facto de nos dar um olhar privilegiado sobre a natureza humana. Pronto, eu já disse há pouco, eu até agora só li dois livros dele, e ainda por cima dos mais curtos. De facto, Dickens tem alguns romances bastante extensos, mas ainda assim, destas duas obras que li, portanto, Tempos Difíceis, que em inglês é Hard Times, e Um Conto de Natal, em inglês A Christmas Carol, se há alguma coisa que ficou claro para mim é de que ele, de facto, é um grande conhecedor da natureza humana, e é uma natureza muito bem representada nas suas famosíssimas personagens, não é? São personagens cujos nomes ganharam vida própria, no sentido de representarem algo maior do que a personagem em si, os nomes delas, não é? Quando pensamos num Ebenezer Scrooge, que é o personagem principal de Um Conto de Natal, pensamos num homem avarento, cínico, insensível, bruto, mas que apesar de tudo não lhe é vedada a possibilidade de uma conversão do coração. E da mesma forma, a palavra Gradgrind, que é o apelido do pai e educador racionalista Thomas Gradgrind, do romance Tempos Difíceis, de que falarei adiante, tornou-se na língua inglesa, e isto de acordo com o dicionário de Oxford, a palavra Gradgrind é uma pessoa sem sentimentos calorosos, nem imaginação, e interessada apenas em factos. Portanto, Dickens tem esta coisa, os próprios nomes de personagens, dos personagens, quer dizer, extravasam a personagem do romance, não é? E nem me vou atrever a falar dos potenciais significados e da relevância de outros nomes, porque não li mais nenhum romance de Dickens, mas quer dizer, quem é que nunca ouviu falar em Oliver Twist ou em David Copperfield, não é? Que são dois personagens que por acaso até dão nome a dois dos mais famosos romances de Dickens. Portanto, o Dickens tem esta coisa, enfim, também tem uma genialidade, não é? Na escolha e na imaginação destes, ou melhor, a sua imaginação é genial ao ponto de encontrar estes nomes que se tornaram parte aqui do nosso imaginário de nomes. Pronto. Algo que me parece ser consensual em relação aos romances de Dickens é a natureza exagerada e tantas vezes cómica dos personagens que criou. Há um elemento cómico, que por vezes até é trágico e cruel, e que pelo menos no pouco li dele permite ao autor trabalhar tanto o vício como a virtude, não é? Portanto, este exagero faz com que as pessoas sejam às vezes exageradamente viciadas ou entregues ao vício, ou até exageradamente entregues à virtude. Mas também trabalha muito bem a conversão, Dickens, não é? Tipicamente a conversão do vício em direção à virtude. Portanto, tipicamente há um final feliz ou mais ou menos feliz. Eu, pronto, enfim, estudar aqui um bocadinho mais sobre Dickens, descobri cá em casa um livro de 1951, que é um livro sobre o romance inglês, que é escrito por um autor e um crítico chamado Walter Allen, que, enfim, tanto quanto parece, é uma pessoa credível e, enfim, cuja opinião podemos ter em conta, este Walter Allen, e ele diz que as personagens de Dickens, longe de serem caricaturas, devem a sua natureza exagerada ao facto de serem vistas por olhos de crianças. Não é? Algo que me parece também bastante acertado, porque parece haver sempre crianças nos romances. Não é? Enfim, obviamente que há crianças, mas os personagens das crianças são personagens relevantes no enredo, na história dos romances de Dickens. Não é?
Porque muitas vezes há quem diga, os personagens de Dickens são caricaturas. Não, são como são, mas são vistas através das crianças. E de facto, quando nós somos crianças, tendemos, enfim, lembramos de enfim, um tio do antigamente, um professor, uma professora, o que seja, tendemos às vezes as memórias que nos ficam de crianças são sempre memórias de alguma forma exageradas, não é? Para o bem e para o mal, mas de facto é a forma de ver de uma criança. No entanto, uma coisa que me parece também curiosa, e por exemplo, tu e eu já falámos muito de Dostoiévski, que é um autor que claramente explora de forma muito extensiva o lado psicológico, ou até, se quiseres, a vida interior das personagens. O Dickens não parece fazer isto. Pronto, portanto, quando, quando digo que os vícios e as virtudes, ou melhor, são personagens exageradamente viciadas, ou viciosas, ou virtuosas, e isto é porque se manifestam essencialmente nos atos exteriores e não propriamente a partir de grandes reflexões interiores. Portanto, é um grande romancista, mas em termos daquilo que é o desenvolvimento da personagem, fala de forma diferente, enfim, em relação a um Dostoiévski. Pronto, quero também concluir aqui esta introdução à vida de Dickens, e de facto uma coisa que me parece ser conveniente dizer, e porque também é algo que é semelhante à realidade de tantos outros romancistas e autores, é que de facto algo que certamente o tornou um tão grande romancista foi precisamente o facto de ter tido uma vida por vezes muito dura e difícil, nomeadamente na infância, não é? E por isso é que talvez as crianças, o facto de ele ter tido uma infância muito complicada, provavelmente será a razão para que as crianças tenham sempre um papel muito importante nos seus romances, não é? Ele era filho de um pai com muito bom coração, tanto quanto se diz, mas enterrado em dívidas. E na altura, no século XIX, havia umas leis, enfim, um bocadinho tramadas, em que se tivesses com muitas dívidas, ou talvez nem fosse preciso ter tantas dívidas, mas ias preso. Portanto, o pai dele foi preso por causa disso, e aí levou a família toda atrás para a prisão. E por isso, aos 12 anos, o Dickens teve de começar a sustentar-se, eventualmente a sustentar de alguma forma a família, e foi enviado, aos 12 anos, enviado para trabalhar numa fábrica que produzia graxa. E esta experiência que ele detestou marcou muito a sua obra posterior, não só em relação ao trabalho infantil, mas também às próprias condições degradantes do trabalho naquela Londres, enfim, em processo de industrialização, não é? E a da altura ele deixa de trabalhar nessa fábrica, mas aqui um aspecto também que o marcou muito, a sua mãe quis que ele voltasse ao trabalho, não é? Isto foi algo que também o marcou muito, não é? Portanto, e admitiu mais tarde que nunca se esqueceria do facto de a sua mãe ter apoiado um eventual regresso seu à fábrica. E o que é que ele depois não voltou, agora posso estar aqui a dizer alguma asneira, mas marcou muito, não é? E Walter Allen, o tal crítico que falava há pouco, ele diz que isto em relação a Dickens foi uma ferida que nunca cicatrizou. E talvez seja por isto, agora estou aqui a conjecturar, como, e pode ser, talvez seja isto, esta aversão em relação à mãe, esta vontade que a sua mãe tinha que ele continuasse a trabalhar sendo criança, que fez com que mais tarde na vida ele casou-se, e já com 10 filhos e casado há 22 anos, abandonou a sua mulher, não é? Ao ficar fascinado por uma atriz quase 30 anos mais nova do que ele. Pronto. Com quem depois teve assim uma relação, não se percebe se era assim uma relação meio casta, meio platónica, ou se era uma coisa mais, enfim, mais carnal, mas pronto, de facto, a verdade é que ele deixou a mulher e os seus filhos, e pronto, enfim. Quem sabe se isto não foi por ter ficado com aquela cicatriz, ou melhor, nunca ter cicatrizado aquela ferida em relação à mãe. Mas pronto, é um dado importante na vida dele, o que faz com que também, pronto, ele não, não seja propriamente um santo. Mas o essencial é que Dickens é de facto um grande romancista. Pronto, como disse, conhece profundamente a natureza humana, e eu não tenho dúvidas que a leitura dos livros de Dickens, eu ainda tenho muito para ler, vai-nos fazer muitíssimo bem aos leitores, não é? E nas palavras do Walter Allen, a obra de Dickens tornou-se de facto parte do clima literário no qual vive o homem ocidental, não é? Toda a gente sabe, ouviu falar em Oliver Twist ou em David Copperfield, portanto, de facto, ele tornou-se parte do clima literário do homem ocidental. E por isso, acho que é uma das razões pelas quais ele apela tanto a Chesterton, não é? Que é um bastião da ortodoxia cristã, inclusive escreveu um livro sobre o autor, sobre Dickens, mas ao mesmo tempo também apela muito a Bernard Shaw.
né, que, embora fosse amigo de Chesterton, defendia ideias bastante contrárias. Portanto, Dickens é um destes autores consensuais, como são os grandes romancistas, tipicamente são consensuais. E já agora, curiosamente, e porque foi recentemente beatificado, descobri isto há pouco tempo, o Papa, neste momento, beato, o João Paulo I, não é? O famoso Papa dos 33 dias, também tinha uma grande admiração de Dickens, e escreveu inclusive uma carta imaginária a Charles Dickens em 1974, antes de ser Papa ainda, quando era Patriarca de Veneza, e já agora para os mais curiosos, ele escreveu outras cartas imaginárias que foram reunidas num livro intitulado Illustrissimi, em italiano, e foi traduzido para português como Ilustríssimos Senhores. Portanto, enfim, é uma nota. É desta forma que o podcast Trivium também acrescenta valores aos vossos conhecimentos. Ficam a saber que até o Papa João Paulo I gostava de Dickens ao ponto de lhe escrever uma carta. Enfim, Bernardo, sobre Dickens não tenho nada a acrescentar. Alguma coisa queiras dizer em relação a Dickens? Não tenho nada a acrescentar também, tenho apenas pena de não ter lido nada. Tu leste pouco, eu ainda li menos que tu. E tenho Vamos a pena, fica tempo. aqui um desafio. Sim, ainda vamos a tempo, fica aqui um desafio. Mas Vasco, não havendo nada a acrescentar, se calhar passamos aqui à apresentação do romance. Exatamente. Bem, da primeira parte, pronto, é um romance de 1854. Portanto, foi escrito ao longo de 4 meses, foi escrito e publicado, era como também pelos vistos era típico na altura, assim como Dostoiévski ia publicando aos capítulos, o Dickens fazia a Nos mesma coisa. jornais. E aliás, o Charles Dickens tornou-se famoso também quando acho que o primeiro grande romance dele é Os Cadernos de Pickwick, em inglês Pickwick Papers, e ele ia publicando às semanas e ia escrevendo também às semanas, portanto, a forma como as pessoas reagiam ao, ao capítulo que era publicado influenciavam a forma dele continuar a história. Portanto, isso é um apontamento engraçado, mas pronto, ele ao longo de 4 meses publica esta história em 1854. E já agora uma pequena curiosidade, que ao contrário de outros romances conhecidos de Dickens, o Tempo Difíceis enfim, é consideravelmente mais curto. Enfim, já o tinha dito há bocadinho, mas só para ter aqui noções também de grandeza ou de extensão da obra, se olharmos para as edições da Relógio d'Água, pelo menos foi aquela que li do Tempos Difíceis, o Tempos Difíceis tem 304 páginas, depois temos a História em Duas Cidades, tem 416, Oliver Twist 464, Grandes Esperanças 520 e David Copperfield tem 768 páginas. Portanto, só para perceber que, para aqueles que têm assim medo de pegar em livros demasiado compridos, Tempos Difíceis parece ser uma excelente alternativa para, pronto, para ganhar andamento, fica ali pelas 300 e tal páginas, portanto é fácil. Já agora, como mencionei Chesterton há pouco, e enfim, tu e eu somos de alguma forma devotos deste grande homem, o Chesterton sobre como eu disse há pouco, ele escreveu um livro, ou não sei se se pode chamar uma biografia, mas enfim, pelo menos um livro de crítica literária terá sido certamente, e ele sobre tempos difíceis diz assim, esta é não a mais triste, mas certamente a mais dura das suas histórias. É talvez o único sítio em que Dickens, ao defender a felicidade, por um momento se esquece de ser feliz. Portanto, é uma frase muito interessante. Eu, de facto, não posso avaliar com propriedade esta afirmação, porque, enfim, um, é verdade que existe o elemento satírico e cómico. Peço desculpa, não posso avaliar com propriedade porque não li muito mais de Dickens, mas de facto peço desculpa, mas de facto se é verdade que está lá o elemento satírico e cómico que eu referi no início, também é verdade que Dickens trata de forma muito fria os efeitos que determinadas ideias podem ter na vida das pessoas e Ó Vasco, transcendendo sobre essas ideias. Sim, desculpa diz, interromper. diz, diz, diz. Não, mas só para perguntar, então, posto essas curiosidades, por assim dizer, se nos podias então resumir em poucas palavras a história do livro, qual é que é a história? Deixa-me apostar que passa-se em Londres, como a maior parte das histórias dele, não? Isso está profundamente errado, meu caro Bernardo. Os Tempos Difíceis é a única história dele em que um enredo não ocorre em Londres. Portanto, tipicamente todas as histórias ocorrem em Londres. A história em duas cidades, creio que é Londres e Paris em simultâneo, mas o Tempos Difíceis é o único romance que não se passa em Londres. Passa-se em Coketown, que é uma cidade industrial fictícia, um, e é a história de uma família. É a história de uma família
enfim, do tal apelido Gradgrind, que disse há pouco, o tal apelido que ganhou vida própria. E é uma história da família e das pessoas que com ela interagem. Pronto. Mas ainda assim, isto é uma nota importante, porque eu acabei de falar das ideias do livro e de facto eu estou convencido que os personagens principais não são propriamente as pessoas, nem as pessoas desta família, mas sim as ideias. Não é? E temos por um lado, temos dois grandes personagens, se quisermos. Por um lado, a ideia do utilitarismo, que vamos falar adiante, e a sua expressão na educação, no trabalho e na forma de conceber a vida em geral. Por outro lado, temos a ideia, ou se quiserem, o espírito anti-utilitário, ou anti-utilitarista, que se manifesta também de várias formas, seja na reivindicação de uma infância normal e feliz, seja por questões de justiça social e ainda na rejeição por completo de uma concepção de vida que tudo interpreta numa lógica de custo-benefício, não é? Que é o que faz o utilitarismo, é interpretar tudo numa lógica de custo-benefício. Mas já lá iremos. Pronto. O livro está dividido em três partes. A primeira parte chama-se Sementeira, que é, no fundo, é o semear da ideologia utilitarista no coração das pessoas, nomeadamente das crianças. Depois a segunda parte chama-se Colheita, que é, no fundo, a colheita dos frutos do utilitarismo. E a terceira parte chama-se Provisão, em que estes frutos do utilitarismo surgem como elemento redentor. Pronto, até o utilitarismo pode ser redimido e ser emprego para o bem. E tem de ver também um bocadinho com aquela ideia que eu dizia há pouco de Dickens, em que também assistimos ao elemento da conversão, não é? Em personagens, e portanto aqui a provisão não é propriamente o perpetuar do utilitarismo no tempo, mas sim a redenção do elemento utilitarista. Pronto, portanto, são três partes. E gostaria agora de me focar então nesta primeira parte, portanto, a sementeira. E logo desde o início do romance somos introduzidos ao sistema de ensino ultra-racionalista da escola de Thomas Gradgrind, que é um pai de família, aposentado, e a quem apenas importam os factos. E quando eu digo os factos, portanto, é a realidade empírica, aquilo que é provável, aquilo que é passível de ser provado, não é, pelo método, enfim, pela indagação, pelo método, podemos chamar o método Descartes, para todos os efeitos. E logo na primeira frase do livro, este personagem, Thomas Gradgrind, diz de uma forma muito clara. Ele diz assim: ora bem, o que eu quero é factos. Ensinar a estes meninos e meninas apenas factos. Factos e nada mais a não ser factos é o que importa nesta vida. Nada mais plantar e extirpar tudo o resto. A mente dos animais racionais só pode ser formada com base em factos. Nada mais lhe aproveitará na vida. Este é o princípio que norteia a educação dos meus próprios filhos e por este mesmo princípio rego a educação destas crianças. Sinjamo-nos aos factos, meus caros senhores. Pronto. Então, obviamente, ele está-se a referir, fim de citação, ele está-se a referir aqui à sua escola, em que só importam os factos. E por isso, obviamente, é uma educação eminentemente materialista e que tinha como objetivo esta educação, que tem como objetivo, e usando palavras do romance, tornar-se num substituto mecânico impiedoso para as imaginações ternas e juvenis que deveriam ser estralhaçadas. Assim, uma frase assim bastante dura, e é uma afirmação que é inclusive corroborada por outras palavras ditas a propósito de uma filha deste Thomas Gradgrind, quando diz que as suas memórias de casa e da sua infância eram memórias de como foram secando todas as nascentes e mananciais no seu jovem coração mal jorrassem. Portanto, o que é que esta educação tem como grande objetivo? Abafar a imaginação das crianças, não é? Ou seja, que elas se tornem em pessoas ultra-racionais, não é? Por isso é que eu disse que isto aqui é uma educação ultra-racionalista, porque de facto só o elemento da razão suportada em factos é que importa. É que importa. E por isso também não admira que para este Thomas Gradgrind e os seus apoiantes as crianças desta escola fossem chamadas de pequenos recipientes, é assim que se chamam, pequenos recipientes, a quem inclusive são atribuídos números de identificação. Não é? Então, a própria pessoa quase que se torna um facto, não é? Ou seja, é-lhe atribuído um número, não é? Perde, se quiser, o mistério que o próprio nome da pessoa traduz, não é? Quando eu digo Bernardo Serrão Bruxado, que é o teu nome, quer dizer que há todo um mistério por trás da tua vida, não é? Agora, se eu te tratasse por número 15, pronto, eras o número 15. Ou seja, foste abafado, a tua existência foi abafada, foi reduzida a um facto, é o número 15. E para estas pessoas, uma boa educação é medida pela capacidade, obviamente, de acumulação de factos. Por isso é que são pequenos recipientes.
pequenos recipientes feitos para acumular muitos factos. E por isso é que percebemos então a primeira parte do livro, que se chama Sementeira, porque no fundo é a semente do utilitarismo que é plantada nestes jovens, nestes pequenos recipientes que nos são apresentados. Isto parece-te interessante, Bernardo, espero eu. Uh, Sim, Vasco, estou a seguir com todo o Ótimo. interesse. Aliás, nós até posso cometer aqui uma pequena inconfidência com os nossos ouvintes. Nós já tínhamos falado sobre este livro, um com o outro. Não vou dizer que já tínhamos gravado uma primeira versão do episódio, porque isso era verdade, mas não interessa. Estava pouco Eh, inspirado. Eu não, estava pouco inspirado assim os ouvintes ficam a perceber que nós pomos mesmo algum esforço na nisto e preparação. não publicamos qualquer episódio, procuramos ser um bocadinho autocríticos também. E por isso, tu sabes, Vasco, que para mim esta palavra factos, neste contexto, eu acho que deve ser bem explicada. Não sei se vale a pena falar já disso, porque depois mais para a frente também ainda vamos perceber melhor o que é isto dos factos, o que é que ele quer dizer com factos, porque não é propriamente aquilo que é a tua e a minha definição de factos, que é a definição normal de factos, não é? Para nós, como católicos, a encarnação é um facto. Para nós existem factos que são filosóficos. Aqui os factos já se está a perceber e vai-se perceber melhor mais lá para a frente. O que ele quer dizer com factos é uma visão cientificista. E eu até acredito, tu saberás melhor do que eu, mas eu até acredito que Dickens, ao utilizar esta linguagem, não está a dizer que ele acredita que isto são que os factos restringem ao cientificismo, às moléculas, àquilo que é observável, que é empírico, mas ele próprio tem uma visão que será mais parecida com a nossa. Portanto, ele ao utilizar a palavra facto está a ser também satírico, não é? Porque é importante perceber, para se fazer a crítica, para se compreender a crítica que Charles Dickens está a fazer, perceber que um dos primeiros erros desta visão de sociedade e desta visão de ensino em particular é precisamente a apropriação de palavras alterando-lhe o significado. Não sei se estou a ser claro, se estou a ser muito confuso, Vasco. Eu acho que às vezes está a ser claro de facto a tua interpretação enfim, obviamente que é a correta, porque já temos estado a falar sobre isto. Um, Enfim, digo que é correta, tu não tendo o livro, não tendo lido o livro, não é? Portanto, claro que factos, a forma como Dickens critica, se quiseres, essa concepção, porque é o facto que é empiricamente demonstrável e ponto final, e tudo o resto não são factos, não é? Quer dizer, no limite, vamos lá ver, que uma pessoa, por exemplo, uma amizade também, para ti, para mim é um facto, não é? Mas para estas pessoas não é um facto, porque não é empiricamente demonstrável que a amizade exista sequer enquanto facto, percebes? Portanto, o que eles querem dizer com factos, estes utilitaristas no romance, é que só importam os factos que são demonstráveis. Portanto, é nesse sentido que factos é apresentado. E talvez para isso também... Demonstráveis, Vasco, desculpa ser super chato com isto, mas é para se perceber, e eu acho que isto não é uma coisa que seja assim tão intuitiva quanto isso. Demonstráveis pelo método científico, não é? Desculpa, sim, tal igual, por Percebes isso é que eu também há pouco percebes o que é que eu quero sublinhar isto? tal e qual, eu há pouco também, enfim, mencionava o método Descartes, não é? O método cartesiano, que no fundo é a aplicação à realidade como um todo, não é? Que é aquilo que Descartes se propõe fazer, de que Exatamente. pronto, que tudo há de ser demonstrado pelo método científico, e nós sabemos que o método científico, obviamente que é bom e tem a sua validade, mas Claro, nunca pode pretender abarcar a realidade, a realidade toda, não é? Mas há exatamente. A coisas, tem, realidade ou o conhecimento tal todo, e qual, de portanto, tem todo. os seus limites, e estas pessoas acham que não, acham que aquilo que é demonstrado vele pela realidade, pelo estudo empírico e o método científico deve ser aquilo que norteia o todo, a vida como um todo. Ai, Vasco, E Vasco, continua, continuo, porque continuo, já mas já já estou aqui a lembrar-me agora de associar a isto uma encíclica extraordinária do Papa João Paulo II, a Fides et Ratio, que Fide explica Ratio, sim. aquela questão das duas asas, não é? Enfim, ou seja, da ciência. E da fé E da fé, sim. serem duas asas, serem duas asas do conhecimento, uma sem a outra tornam-se ocas, por assim Tal e dizer. qual.
Mas pronto, isso é outra discussão, não vale a pena estar a acrescentar, porque acho que há muita coisa aqui ainda para falar deste episódio. Acho que por isso, perdoa-me Não, aqui. não perdoo nada. Não perdoo nada porque não tenho que perdoar. Foi uma excelente intervenção e ainda bem que falas de evidência de ratos, nem que seja para que quem nos esteja a ouvir e nunca leu, que vá ler, que é uma belíssima encíclica, enfim, fundamental. Mas para percebermos isto melhor também temos que perceber um bocadinho estas ideias que Dickens está a atacar, não é? Que são, enfim, são as teorias utilitaristas que estavam muito em voga no Reino Unido do século XIX, não é? E pronto, eu aqui, isto tem mais até a ver com filosofia política e tu aqui és o entendido, nós dois, mas vou aqui arriscar e explicar também em traços gerais o que é isto do utilitarismo, não é? Enfim, a própria palavra é de alguma forma autoexplicativa, não é? Tem a ver com utilidade, não é? Mas trata-se do quê? Trata-se de uma teoria onde a capacidade de tudo mensurar é de extrema importância. Porquê? Porque na mesma, a felicidade das pessoas e as decisões a tomar estariam sempre dependentes de uma análise de custo-benefício. Isto seria o utilitarismo resumido, no fundo é um sistema em que todas as decisões dependem de uma análise de custo-benefício, não é? E por absurdo, as decisões, uma amizade, não é? A tua amizade com a minha, ou mais escandalosamente, isto indo ao absurdo, o teu casamento com a Beatriz ou o meu casamento com uma Mafalda, até isso estaria dependente de uma análise de custo-benefício. Estou obviamente a ir ao absurdo, mas enfim, é aquilo que parece, e como veremos, é aquilo que inclusive defendem os personagens deste do romance Tempos Difíceis. E como diz o Jeremy Bentham foi um inglês, de final do século XVIII e início do século XIX, foi um dos pais desta ideologia do utilitarismo. Ele dizia que o utilitarismo pretende garantir o melhor bem para o maior número possível de pessoas, o que equivale a dizer que aquilo que é o princípio moral superior é o que garante a felicidade coletiva e que é de maior utilidade. Portanto, aquilo que na análise custo-benefício favorece mais pessoas é aquilo que é o princípio moral superior. Portanto, ora, isto obviamente enfim, não está correto, não é? Porque uma análise de custo-benefício não deve ser aquilo que norteia, enfim, as decisões de uma sociedade como um todo, as decisões políticas ou as decisões pessoais, o que seja. Mas acaba por ser esta visão do mundo que o tal Thomas Gradgrind, o aposentado diretor da escola, é a visão que ele abraça. Não é? E há uma passagem do livro em que se mostra claramente como ele abraça o utilitarismo. Diz que era um princípio, estou a citar, era um princípio fundamental da filosofia de Gradgrind que tudo tinha um custo. Ninguém deve, sob que pretexto for, dar o que quer que seja a alguém ou ajudar alguém sem uma contrapartida. A gratidão deve ser abolida e as virtudes daí resultantes não deveriam resultar. Cada passo da existência humana, desde o nascimento até à morte, é uma troca negocial sobre um balcão. E se o céu não fosse alcançado por essa via, é então porque não era um lugar político e económico e logo não tínhamos nada de estar ali. Acho que é uma frase, parece-me ser no romance todo a frase em que Dickens melhor descreve e também ao mesmo tempo mais critica o utilitarismo. Porque ele, claro, que tinha um forte desprezo pelo utilitarismo. Aliás, ele próprio tinha vivido em primeira mão aquilo que eram os efeitos, seja pelo trabalho infantil, a miséria na vida daquelas cidades industriais. E, ao mesmo tempo, ele era um mestre da imaginação, não é? Que, como sabemos, a imaginação é algo que não é mensurável, não é? E pronto, ele vai atacando ao longo da história esse sistema filosófico que é muitíssimo rigoroso, não é? E os seus efeitos nas personagens. E de facto, a opinião de Dickens até sobre esta filosofia, e que voltamos aqui ao facto de ele ser um gênio na criação de nomes, ele esta, esta repulsa que ele tem em relação ao utilitarismo está bem patente no nome que ele dá a um professor desta escola, que é o Sr. McChoakumchild. E quando descobrimos este nome, vimos que está composto por choke, them e child. E tradução seria algo como sufocar as crianças. Portanto, é o senhor Max Foca as crianças. Que é um nome engraçado. E pronto, também não é por acaso que o segundo capítulo deste livro, que ocorre na sala de aula, tem o nome de O Massacre dos Inocentes. Não é? Portanto, fazendo aqui referência àquela passagem crítica do Evangelho de São Mateus, não é? Em que Herodes manda massacrar os inocentes, portanto,
o Dickens transpõe isto para esta sala de aulas onde os miúdos estão a ser massacrados com factos e mais factos e mais factos. Mas pronto, continuando aqui a apresentação, espero mesmo que esteja aqui também a criar o interesse da parte das pessoas que nos estão a ouvir. De facto, é brilhante. É brilhante e vamos ver quando, na última parte deste podcast vermos que é brilhante e é de alguma forma atual também, mas já lá vamos. Mas vamos vendo como o utilitarismo nesta primeira parte se vai abatendo e consumindo a vida das personagens, não é? E é algo a que não podem escapar. Isto é sobretudo verdade para quem? Para os filhos de Thomas Gradgrind. Ele tem, salvo erro, acho que são 6 filhos, se não estou em erro, mas há 2, que são os 2 mais velhos, que assumem um papel muito relevante na história, é a Louisa e o Tom. São crianças a quem é proibida a oportunidade de sonhar, de brincar, de imaginar. Porquê? Porque nada disso se baseia em factos. E outra personagem muito engraçada é de Cissy Jupe. Cissy é o diminutivo de Cecília. Cissy Jupe, que juntamente com o pai pertence ao quê? Pertence ao circo da cidade. Portanto, a cidade de Coketown tem um circo e está lá esta Cissy Jupe está lá e faz uns números com o pai. Pronto. E o pai dela insiste, é um homem miserável, bêbado, não sei o quê, e ele insiste em que ela seja educada na escola de Thomas Gradgrind. E depois ele desaparece sem deixar rastro. E vendo esta jovem rapariga, sua aluna abandonada, esta tal Cissy Jupe, o Thomas Gradgrind decide recebê-la em sua casa, não tanto por compaixão, mas movido por o dever, enfim, presunçoso e altivo de educar corretamente esta pobre rapariga no mundo dos factos. E, obviamente, evitar que ela se perdesse no mundo da imaginação do circo, não é? Que seria uma coisa absolutamente tenebrosa para um utilitarista como ele, não é? Portanto, a Cici passa a ser conhecida na escola por número 20, deixa de ser a Cici Jupe, é a número 20, mas é uma menina cheia de imaginação e depois, coitada, passa um mau bocado quando confrontada com as questões do já mencionado Sr. McChokumchild. E para percebermos também como o Dickens ataca o utilitarismo nesta vertente da educação, eu gostava aqui de citar uma passagem que a Cici, já a viver em casa de Thomas Gradgrind, portanto o pai dela já fugiu, ela é acolhida na casa dos Gradgrind e está a conversar com a sua amiga Luísa, que é uma mulher que, a Luísa, coitadinha, é uma miúda que se percebe que tem ali uma vontade imensa enfim, de ser criança, ter uma infância normal, mas ao mesmo tempo vive completamente sufocada nesta educação que teve dos factos. Então, vou ser rápido, é uma passagem muito engraçada, e em que Sissi já está aqui a dizer, a citar o Sr. McChokumchild, diz ela, e ele disse, bom, esta turma é uma nação, e nesta nação há 50 milhões em dinheiro. Não será esta uma nação próspera? A menina número 20, não será esta uma nação próspera? E não se encontrará a menina num estado desenvolvido? O que respondeu? Perguntou Luísa. Menina Luísa, respondi que não sabia. Achei que não sabia dizer se era ou não uma nação próspera e se eu estaria ou não num estado desenvolvido, a não ser que soubesse quem detinha o dinheiro e se algum desse dinheiro me pertencia. Mas isso não tinha nada a ver com nada. Não estava nos números, disse Sissi, enxugando os olhos. Isso foi um grande erro da sua parte, observou Luísa. Sim, menina Luísa, sei agora que sim. Então o Sr. McChokumchild disse que me ia pôr outra vez à prova. Então disse, esta sala de aula é uma grande cidade e nela vive 1 milhão de habitantes e apenas 25 morrem à fome nas ruas no decurso de um ano. O que me diria a respeito dessa proporção? A minha resposta foi: não consegui pensar numa melhor, que achava que as coisas não deveriam ser nada fáceis para quem passava fome, mesmo que os que não passassem fome fossem 1 milhão ou 1 bilhão. Isso também estava errado. É claro que estava, disse Luísa. Pronto, isto é só para explicar como é que funciona, ou seja, de que forma é que nesta escola utilitarista eles querem moldar as crianças. Obviamente que é tudo muito exagerado, mas enfim. Fica claro o que é que Dickens está a criticar. Outro personagem que nos é apresentado é o Sr. Bounderby, e no qual Dickens se concentra o quê? Concentra toda a hipocrisia e a falsidade das classes mais privilegiadas, que é outro tema. Pronto, enfim, Josiah Bounderby Josiah é o primeiro nome dele, é o dono de fábricas e de um banco em Coketown e vive centrado em si mesmo e ocupa o tempo, por um lado, a criticar os pobres por ambicionarem a vida de rico e, por outro, a autoelogiar-se pelo facto de ter subido na vida a partir de origens muito humildes, origens essas muito duvidosas, o que acentua o seu nível de hipocrisia, não é?
E obviamente ele critica os pobres. Quem são os pobres? São os pobres que trabalham nas suas fábricas e no fundo são os pobres que lhe dão sustento e ele passa a vida a criticá-los. Não é? Portanto, e o Bounderby é um grande amigo de Thomas Gradgrind e é um grande defensor da sua escola. E depois é assim um personagem assim meio enfim, causa algum desgosto no leitor porque de facto vamos ver vendo nesta primeira parte do livro como ele se vai aproximando de Luísa, que é 30 anos mais nova do que ele, e depois, quando ela tem 20 anos, ele pede a sua mão. Portanto, assim, assim, pronto, é um bocadinho nojento, poder assim, não é impróprio de leitura, atenção, mas é um bocadinho nojento a forma como ele se vai aproximando, este homem extremamente ganancioso, cheio de si, e se aproxima desta filha mais velha do seu amigo para pedir a sua mão. E dos diálogos e das partes que mais me impressionaram é a atitude de Luísa, da filha mais velha, diante desta do casamento, da possibilidade ou posso até chamar da fatalidade de ter que casar com este homem. Porque, de facto, a sua educação utilitarista torna-se efetivamente numa fatalidade à qual ela não pode escapar. Portanto, e ela própria sente-se obrigada a aceitar a mão de Josiah Bounderby e resigna-se a viver um casamento profundamente infeliz, simplesmente por não ser capaz de colocar em cima da mesa uma alternativa feliz, porque essa alternativa feliz foi-lhe completamente vedada, fruto da educação que teve. E um dos diálogos mais impressionantes do livro ocorre quando o pai, Thomas Gradgrind, anuncia à sua filha a vontade deste seu amigo, o Sr. Bounderby, em casar com ela. E o pai pede à filha para conversar e apresenta-lhe o caso como sendo algo racional e que a diferença de idades até é um aspecto positivo, de acordo com o quê? Com as estatísticas, com os factos, não é? E a Luísa, nós percebemos que ela tem total noção de lhe ter sido roubada a infância e a juventude, mas como não tem alternativa, ela resigna-se a aceitar a proposta do pai. Está totalmente a leste dos sentimentos da sua filha. Eu vou aqui citar uma parte do diálogo, não é? Então, diz a Luísa: os amores infantis, que até eu mesma já ouvi falar como sendo comuns entre crianças, nunca fizeram o seu ninho inocente no meu peito. O desvelo do pai foi de tal modo cuidadoso que nunca me permitiu um coração de criança. A sua educação foi de tal ordem que nunca fui visitada por um sonho de criança. O pai lidou comigo com uma tal mestria, desde o meu berço até ao presente momento, que nunca uma crença ou um receio de criança alguma vez cruzaram o meu espírito. O Sr. Gradgrind estava evidentemente comovido com o seu sucesso e com este testemunho. Minha querida Luísa, disse ele, a menina retribui em abundância o meu desvelo. Venha dar-me um beijo, minha querida menina. Pronto. Acho que a mim pelo menos parece-me marcante esta parte do diálogo, esta forma como Dickens, quer dizer, consegue mostrar como tal, esta sementeira, esta semente do utilitarismo acaba por, enfim, de alguma forma, destruir a vida das pessoas. Enfim, para terminar, este Josiah Bounderby é de facto um opressor dos pobres, da classe operária, não é? É assim que Dickens o, o apresenta, e de facto em linha com os alunos da escola de Gradgrind, estes pobres existem sobretudo para servir os princípios do utilitarismo, não é? Que é, enfim, em que os fins não justificam os meios. Enfim, e é um bocadinho. Aliás, Bernardo, isto foste tu que me explicaste um dia, não é? O utilitarismo é uma vertente do consequencialismo. Portanto, Exatamente. pronto, É um tipo de consequencialismo. um tipo de Sim. consequencialismo em que efetivamente os fins justificam os meios. Portanto, estes trabalhadores, estes pobres trabalhadores nas fábricas de Gradgrind, desde que, enfim, desde que cumpram o fim, ao fim de lhe acrescentar valor económico, não é? Portanto, os meios daquela em que eles se encontram, são aquela pobreza, aquela miséria moral, são justificados. Não é? E se os alunos da escola de Gradgrind eram identificados por números, nas fábricas de Calcutá os trabalhadores são ainda mais anonimizados e são chamados de braços. São os braços. Braços, por acaso, em inglês, salvo erro, são os the hands, portanto, as mãos, mas por alguma razão esta tradução traduziu mãos em braços. E de facto a dignidade humana é-lhes completamente retirada, porque são só braços úteis para o processo produtivo.
ponto final. E dentro destes braços há um que vai assumir um papel muito importante na história, que se chama Stephen Blackpool, que é um homem de bom coração, mas que vive numa grande miséria. O coitado, ele está envolvido num drama familiar e amoroso, porque casou com uma mulher por compaixão, uma mulher, mulher essa que se tornou viciada na bebida e que de vez em quando vai aparecendo em casa, e ele, coitadinho, vive sempre nesta angústia de ter esta mulher bêbada que desaparece e aparece, e ao mesmo tempo tem uma paixão com quem, convém dizer, mantém uma relação casta, com uma mulher chamada Rachel, que também trabalha nas fábricas, mas enfim, isto é um homem, pronto, é um homem, é um personagem muito importante. Não vou expandir muito mais. E quero, aliás, até concluir aqui a apresentação do livro. Espero que as pessoas que me tenham aqui ouvido que tenham vontade de o ler, e posso adiantar que depois vai haver um roubo no banco de Josiah Bounderby, depois segue uma investigação policial, enfim. E depois há uns personagens muito engraçados, daqueles mesmo de pôr as pessoas a rir às gargalhadas. Há um drama amoroso, enfim, de facto é um bom livro em termos de enredo, também é muito, entretém bastante e não deixa de abordar estes temas muito importantes. E é precisamente sobre os temas que me parecem mais críticos que agora queria falar, que são os temas da educação e os temas do lazer na vida das pessoas. Pronto. Portanto, Bernardo, em relação ao romance, alguma coisa queiras dizer? Eu faço estas perguntas só para ir dando os golos aqui da cerveja, senão depois fica Não, não, a dá os seca, golos se percebes? quiseres, dá os golos se quiseres. Não, eu acho que agora o que tenho a dizer, aliás, já te interrompi e já antecipei um bocadinho, mas também vou comentando agora nesta parte do episódio em que nós analisamos o livro, por isso acho que não vale a pena acrescentar nada agora, Ok, diria eu. então, se dizes tu, digo eu também e avançando. Pronto, eu, na altura em que estava a preparar este episódio, calhou ouvir um podcast no YouTube de um canadiano que gosto muito de ouvir, que se chama Brian Holdsworth, e está a ouvir um episódio em que ele entrevista um americano chamado Anthony Esolen. Este Anthony Esolen é bastante conhecido, é um professor, por acaso é católico, e aliás ele é até bastante famoso por ter sido responsável por uma das traduções mais recentes da Divina Comédia para inglês. Este tal Anthony Esolen. E esta entrevista é sobre educação. E fala sobre o estado da educação. O Anthony Esolen fala sobre o estado da educação, portanto, eu já disse, ele é professor e tem ideias muito fortes e muito vincadas em relação à educação, e ele diz que o estado da educação atual é extremamente mau. Pronto, convém dizer que ele é até bastante pessimista e muito negativo, mas ele faz efetivamente a mesma acusação de Dickens, né? Acusa o sistema de ser utilitarista e que a educação é o quê? É um meio para alcançar um determinado fim, não é? E não é um fim em si mesmo. Esta é a grande crítica que ele faz à educação. Portanto, é tal noção do consequencialismo em que os fins justificam os meios, e a educação não é senão um meio para alcançar os fins da tal utilidade maior para a sociedade, não é? Aquele tal o princípio moral superior é aquilo que garante como é que eu disse há pouco? Peço desculpa, é que agora eu queria dizer isto aqui bendito e eu peço imensa desculpa, Bernardo. Peço desculpa outra vez, peço desculpa outra vez. Bem, agora perdi, não interessa. Ahm, Exatamente, peço desculpa, o princípio moral superior é o que garante a felicidade coletiva e que é de maior utilidade. Portanto, ou seja, a educação só existe na medida em que é útil para a sociedade. Peço desculpa aqui esta minha pequena confusão. E porque é que eu estou a falar deste podcast que ouvi? Porque efetivamente estava eu a preparar o episódio e foi coincidência ouvir neste podcast o Weslan precisamente a mencionar quem? Dickens, como sendo o grande inglês da época vitoriana. Isto que o entrevistador, o Brian Holdsworth, faz tantas perguntas, então, mas quem é que nós devíamos ler e conhecer para perceber aqui como é que esta educação moderna se deu? E ele diz, olha, tens que ler Dickens, não é? Que é o grande inglês da época vitoriana que atacou o sistema utilitário em várias vertentes, mas sobretudo, ele diz, e no campo da educação, destaca-se qual romance Tempos Difíceis, não é? Ele diz que Tempos Difíceis é a obra de referência de Dickens para se perceber o ataque que o próprio fez ao sistema utilitário na educação. Um,
Eu gostei imenso. Depois obviamente pomos aqui o link desse podcast também para quem quiser ouvir. E houve aqui três frases. O Anthony Aslan tem, quer dizer, para mim, as ideias que ele tem em relação à educação são, eu, enfim, identifico-me totalmente com elas. E houve aqui três frases que ele disse sobre a educação e que me parece importante referir até para aquilo que direi a seguir. E obviamente estou aqui a traduzir. A primeira é: o espírito de uma verdadeira escola é o espírito de admiração. Ou podemos dizer o espírito de contemplação. A segunda é: os professores ensinam coisas que são boas para aprender só porque elas são boas para aprender. Não é? E a terceira frase é: toda a educação humana tem de participar do espírito contemplativo e deve ser adequada para o ser humano, uma criatura com alma cujo fim é gozar daquelas coisas que são boas, belas e verdadeiras. Provavelmente ele teve a ouvir o podcast, teve, ou não, mas estas três frases, enfim, ressoaram muitíssimo em mim, mas representam, sem qualquer sombra de dúvida, uma loucura para o mundo hiper racional em que nós acabamos por viver e de facto, aos olhos de um típico utilitarista racional, aprender só por aprender é visto como uma perda de tempo. Isto é uma noção muito importante e que de facto nos separa, ou que cria um fosso entre as duas concepções da educação, não é? A educação como um meio para alcançar um fim e a educação como um fim em si mesmo. Não é? Portanto, pronto, e para quem é utilitarista acha que a educação como um fim em si mesmo é uma perda de tempo, e para quem não é utilitarista vê a educação como um fim, como um desperdício daquilo que é o potencial da educação. Não é? Mas para os utilitaristas, todo o minuto que não é investido no nosso futuro, não é? E obviamente aqui estou a usar a palavra investido, não é inocente o uso desta palavra, não é? Porque faz lembrar sempre de alguma forma uma transação económica ou uma análise custo-benefício, mas todo o minuto que não é investido no nosso futuro é um minuto desperdiçado, é um minuto perdido. Pronto. Enfim, olhando aqui para a nossa realidade em Portugal, eu por acaso o meu ensino foi o ensino francês, mas também não difere muito, mas é-nos vendida, se quisermos chamar a jornada, hoje em dia usa-se muito esta expressão da journey, não é? A jornada de educação é-nos vendida como algo como: vamos para o ensino primário para aprender a ler e a escrever. Depois, quando já sabemos ler e escrever, vamos para o ensino secundário para escolher um curso, não é? E depois escolhemos um curso para ter para ser, se quisermos, afunilados numa qualquer profissão. Pronto. E depois é engraçado também, eu lembrei-me disto, para aqueles que são os mais indecisos na escolha do curso, que é o meu caso, depois mandam-nos fazer testes psicotécnicos para ter uma avaliação científica, e científica ponho aqui, enfim, entre, entre aspas, sobre aquilo que deve ser a nossa vocação profissional, que é algo que hoje em dia, enfim, parece-me. Eu sei que muita gente vai discordar disto que eu vou dizer, mas a mim o negócio em torno dos testes psicotécnicos parece-me algo particularmente aberrante. Eu quando fiz os testes, o resultado foi: parabéns Vasco, você é 10% de direito e 90% de gestão. Portanto, obviamente tornou-se fácil, Vasco vais para a gestão. Mas enfim, parece-me aberrante, porque eu acho que uma pessoa não é nem 10, nem 20, nem 50, nem 100% de direito ou de gestão ou do que quer que seja, mas ou seja, toda a pessoa toda a- todo o ser humano tem uma alma que deve estar em contacto e deve ser colocado em contacto com vários campos de saber, não é? Vários campos de saber. E de facto, hoje em dia está tudo feito para afunilar as pessoas. Não é? Por acaso eu tenho pensado muito nisto. Há alguns campos em que, de facto, por exemplo, medicina, não é? A pessoa vai para a medicina, portanto, a medicina é uma coisa mais específica. Mas porquê é que uma pessoa que estivesse em medicina não podia ter, sei lá, aulas de línguas ou até um bocadinho de gestão, ou o que seja? Enfim, não interessa. Não interessa, interessa porque já vou falar sobre isto. Porque, de facto, o sistema universitário também me parece hoje, enfim, e aqui posso falar do português com mais propriedade, que foi onde eu estudei. Enfim, atenção, gostei do que estudei, foi interessante, foi giro, mas só quando comparado com assim, o sistema universitário das grandes universidades anglo-saxónicas, parece-me ser bastante miserável o nosso, não é? Porque no nosso sistema universitário a especialização vem a priori, não é? E nas universidades anglo-saxónicas ela não vem a priori, mas é uma consequência
de a pessoa, ao estudar sobre vários temas, identificar aqueles para os quais tem maior apetência, não é? Portanto, como é que eu ia dizer? Em vez de ser assim uma linha sempre muito estreita, não é? Temos assim uma espécie de triângulo em que do lado esquerdo está o lado maior, não é? Porque nós entramos no mundo universitário e somos confrontados com vários campos de saber e depois vamos afunilando para aquilo que temos maior apetência. Mas nunca deixamos de ter, de alguma forma, uma percepção generalista, não é? Em relação aos vários campos de saber. E pronto, eu lá está, tirei gestão e por ter tirado gestão não pude não pude ter cadeiras de filosofia, nem de história, nem de teologia, psicologia, filosofia política, o que seja, ou ter estudado uma língua, por exemplo, não é? Ou melhor, não é que a pessoa não pudesse, mas não é proposto proativamente como sendo parte do currículo desejável, não é? Porque, enfim, os nossos cursos estão desenhados para nos colocar o quê? O mais rápido possível no mercado de trabalho, não é? Foi aquilo que eu dizia há bocado, nós vamos para o curso não é? Nós vamos para o curso para estudar, pela educação como fim em si mesmo, mas vamos com o fim utilitário que é colocar-nos o mais rápido possível no mercado de trabalho e nos tornarmos nos tais braços, não é? Do romance de Dickens. E hoje em dia podíamos, em muitos casos, trocar braços por cérebros, não é? Muitas vezes as empresas dizem que não é? Nós comercializamos cérebros de certa determinada de empresas enfim, acredito que infelizmente continua-se a aplicar ao mesmo princípio, não é? Diz, Bernardo. E aqui, se calhar, Vasco, abrir aqui o parênteses, que de facto é uma curiosidade, é que quando tu falas aqui no modelo anglo-saxónico, na realidade é um modelo inspirado ou baseado até naquilo que se chama a educação liberal, que é um modelo que de resto é importado das escolas medievais europeias, Tal e qual. onde nasceu o ensino universitário. E também temos de ser justos, e tu há bocadinho falavas da entrevista do Aslan, e o que não falta são pessoas que têm vindo cada vez mais a estudar estas questões do ensino, da educação. E mesmo nos Estados Unidos, e quando eu falo dos Estados Unidos, nós sabemos que bem ou mal hoje em dia são um bocado o farol do mundo. Mesmo nos Estados Unidos a situação não parece ser muito melhor do que nós. É verdade que, pelo menos do ponto de vista prático, as faculdades ainda estão desenhadas com essa inspiração no modelo da educação liberal, ou seja, não entras logo na medical school ou na business school, tu entras numa universidade e fazes um currículo que até podes ter um major, um minor, mas que tens uma série de cadeiras das mais variadas disciplinas, e depois sim, naquilo que nós chamaríamos o mestrado, eles entram nas business school e na School of Engineering, nas medical schools, ou seja, só especializam de facto após terem uma visão de mundo, e é curioso até porque o nosso podcast chama-se Trivium, não é? Que era o primeiro ciclo do ensino, depois havia o Quadrivium, e esta lógica surge precisamente no tempo do Trivium e do Quadrivium. É curioso. E portanto, isto para dizer que a situação em Portugal é má, apesar de já ter havido tentativas, e o professor Henrique Leitão, que é uma referência para nós os dois. Tivemos uma conferência com ele em que ele nos explicava precisamente isto, e explicou que em Portugal houve esta tentativa da criação do curso dos Estudos Gerais, que é um curso que penso que só existe em Lisboa neste momento, e que pretende precisamente replicar essa boa tradição de formar as pessoas, de dar uma formação mais integral às pessoas, uma formação mais, eu diria, humana às pessoas, invertendo um pouco aquilo que infelizmente eu acho que é sintomático dos nossos tempos e que é tão bem retratado e tão bem criticado por Charles Dickens, e daí dizermos que esta obra acaba por ser bastante profética e atual ao mesmo tempo. Um, Isto para dizer o quê? Para dizer que tentou-se fazer esse curso para replicar, mas obviamente que é um curso que é pequenino e pouca gente vai, e o objetivo era precisamente então
lutar contra esta ultra especialização, esta Sim, desumanização, contra esta lógica do ensino como ensinar a fazer uma coisa para o ensino como a função nobre que ele tem, que é de procurar a verdade, não é? Ensinar-nos a procurar a verdade por amor à verdade. Tem graça porque um, há quem diga que o que estragou o ensino universitário foi a introdução dos diplomas, não é? Porque sim, até a introdução dos diplomas universitários e aos títulos universitários, quer dizer, já existiam títulos universitários, mas não funcionava tanto nesta lógica de diplomas de cumprir STS, não era essa a lógica. Eh, Aquilo fosse, as pessoas iam para a faculdade para aprender a verdade. Eu queria ir para a faculdade para procurar a verdade e ter ferramentas para melhor procurar a verdade, e as faculdades eram um sítio saudável de debate e de troca de ideias, não é? Não é como aquilo que, mesmo nos Estados Unidos, e se calhar até especialmente nos Estados Unidos, apesar do ponto de vista formal, a coisa ainda ser se calhar porventura melhor do que em Portugal, a verdade é que esses críticos que tanto falam de educação, uma das coisas que apontam à educação nos Estados Unidos é que as pessoas vão para as faculdades receber uma lavagem cerebral. Não sei se tens esta percepção, mas muitos comentadores alinhados com aquilo que é a nossa visão de sociedade preocupa-lhes que de facto as faculdades, as pessoas entrem lá com gostos de cultura, que entrem lá com uma visão sim, religiosa, com sim. visões, com posições morais, e depois saem de lá com toda uma indoutrinação liberal, no pior sentido do termo, em todas estas questões agora do politicamente correto, Vasco. Sim, mas sem dúvida. Ou seja, quando eu fazia aqui o elogio do modelo anglo-saxónico, é um modelo anglo-saxónico e não necessariamente as universidades anglo-saxónicas. E como tu estás a dizer, quer dizer, acho que é conhecido de todos que há aqui um pendor ideológico muitíssimo pernicioso que invadiu as grandes universidades, seja Harvard, Stanford, Yale, o que seja, e isso é uma realidade, não é? Não há dúvidas. Então, obviamente aqui há um, mas isso aí é precisamente aquilo que se chama é a famosa guerra cultural, não é? E isso joga-se muito nas universidades e, como tu dizes, e bem, os Estados Unidos sendo para o bem e para o mal o farol do mundo, esta guerra cultural joga-se muito nas universidades e é curioso, já que estamos a falar de universidades, parece que, chamemos-lhe a esquerda progressista liberal, ganhou no primeiro momento nessa guerra, mas começam a surgir modelos alternativos, e tu e eu vamos falando muito do Jordan Peterson e daquela universidade com que ele está envolvido, a PragerU, que tem vindo a ser uma força tem vindo, parece-me a mim, a equilibrar este pendor aqui para a esquerda progressista, entenda-se, e liberal, trazer aqui uma visão mais conservadora, e para todos os efeitos mais alinhada com aquilo que é o objetivo da educação, que é, enfim, apesar de tudo, que é o quê? Que é ser um fim em si mesmo, não é? E eu não resisto, falaste há bocado do Henrique Leitão, e ele contava uma história engraçada há pouco tempo não, quando tu e eu o ouvimos a falar sobre este tema, que ele estava nos Estados Unidos, e agora já não sei em que âmbito, pronto, mas estava num campus qualquer, numa universidade grande dos Estados Unidos, e estava, assim, não sei, na zona do bar, ou numa esplanada, ou o que seja, pronto, e estava, também não sei com quem é que estava, enfim, nem tenho de saber, mas às tantas começa a ouvir umas pessoas atrás a falar, está estranho, depois começa a prestar atenção, e acho que eram tipos, agora, enfim, peço imensa desculpa os estereótipos e preconceitos, que seja, mas eram assim, tipo, meio hippies ou meio rastafaris, eu não sei, pronto, tudo. E o que é que eles estavam a dizer? Estavam a falar grego antigo, estavam a ter ou a ler, ou a escreverem, ou a ter uma conversa em grego antigo, e o Henrique, pronto, o professor Henrique, então, peço desculpa, dizia isto com uma imensa piada, quer dizer, naquelas universidades, quer dizer, que acontece isto, não é? Onde é que em Portugal, num bar de uma universidade qualquer, vou poder presenciar uma conversa em grego clássico, não é? Não vou, pronto. É engraçado, portanto, é engraçado isto, acho que é engraçado, e também, e mostra como, efetivamente, apesar do aspecto ideológico, o modelo
ou seja, há uma bondade do próprio modelo em si, do modelo anglo-saxónico, e pronto, eu podia ir mais atrás, obviamente, e dizer o modelo medieval, não é? Em que há esta noção de que uma boa educação é uma educação que te abre enfim, para a realidade como um todo, não é? Te abre para a realidade como um todo. Enfim, já agora, também continuando E o para a procura grande, da verdade. Mas a deixa-me só procura da verdade, sim. comentar aqui Diz. duas ou três coisas muito rápido. O PragerU não é bem uma universidade, é a Prager University, mas é mais uma Online, plataforma de online conteúdos, muito sim. interessante, de mais variado tipo de conteúdos, muitos deles muito bons, um ou outro não concordo totalmente, mas ainda bem, porque é suposto que de facto possa existir estas diferentes sensibilidades, estes diferentes. O grande problema hoje não é haver diferentes sensibilidades, é as diferentes sensibilidades não conseguirem comunicar uma com a outra, porque as diferentes sensibilidades sempre existiram. Mas para além da PragerU, é um facto que de facto cada vez mais há gente, especialmente nos Estados Unidos, que é onde o mal começa, mas tipicamente parece que o bem agora também está a começar lá a aparecer. Pá, têm aparecido imensas coisas, desde uma revitalização ou um renascer de programas diferentes de homeschooling, de ensino misto, até universidades como a Universidade de Yao Ming, da Universidade do Texas, e depois até outras universidades que não sendo Steubenville também parece estar muito bem, a Universidade de Boston, que até não é uma universidade espetacular, mas que tem uma ou outra cadeira também bastante interessante, onde, Já, está lá, já, onde há o Peter Criftales, já vi que que é para queres ser pôr os teus falar. filhos, já vi que estás a fazer o trabalho de casa para pôr os teus filhos, já a orientar os teus filhos para as boas universidades. Não, mas Tens a lição bem estudada. e aqui tu ainda tens melhor estudado do que eu, mas os ouvintes é que não sabem. Mas até fazendo aqui um bocadinho de disclosure daquilo que vai ser um dos próximos episódios, que é sobre o livro A Tirania do Mérito do Michael Sandel, ele que é professor de Harvard. E que não é, penso eu, sequer católico ou propriamente conservador, faz uma crítica feroz à Harvard, a Yale, a Stanford, a todas as faculdades da Ivy League, que são as que têm mais prestígio do mundo inteiro e as melhores, precisamente pela falta de valor ou pela pouca valorização que se dá a tudo quanto são cadeiras mais de âmbito cultural, humanístico, que se compararmos com aquilo que são as cadeiras mais técnicas, e aqui incluo também naturalmente economia, gestão, para além das engenharias e hoje muito especialmente tudo quanto é computação, não é? Não é que seja mau conhecer essas realidades, o que é mau é a compartimentalização do real, não é? Como se, eh, como se nós pudéssemos ser humanos integralmente, sabendo apenas de um campo específico do saber. Obviamente que a especialização que existe e que tem vindo a acentuar-se, como nós estamos aqui a dizer, tem coisas boas, não é isso que estamos a dizer, não é que deve deixar de haver especialização, é que os especialistas não fiquem apenas especializados na sua especialização. Obviamente que se não tivesse havido especialização não teria sido possível ir à Lua, não existiriam telemóveis, não existia, sei lá, ar-condicionado, computadores, etc. Foi precisamente porque as pessoas começaram a especializar que se conseguiu chegar muito mais longe no domínio da técnica e do material. Mas que isto não signifique uma desumanização do homem. Sim, Eh, não sim. sei se faz Não, sentido o que eu estou aqui acho, a querer dizer. acho que faz todo sentido e acho que é importante ainda assim fazer uma distinção, não é? Em relação àquilo que é a nossa formação universitária e depois também aquilo que é, se quiseres, o aperfeiçoamento do nosso trabalho profissional, ou se quiseres a nossa formação prática. Imagina, por exemplo, agora eu por algum motivo no âmbito do meu trabalho precisava de começar a ser programar em alguma língua. Por exemplo, pronto, eu podia ir para um curso qualquer, se fosse numa universidade ou num instituto ou o que seja, e ia estudar, sei lá, Python ou SQL ou 3C ou como é que chamam aquelas coisas todas, C+, acho que 3C não é C+, mas, ou seja, isto Sim, para dizer mais, que, mais. ou seja, C++, C++, 3C era, epá, 3C era outra coisa, C++, mas, ou seja, não tem problema nenhum, como é óbvio, que não, ninguém nos interprete mal, que
há tipos de formação técnica e prática que, obviamente, que ao longo da vida a pessoa pode ir fazendo e, e que também, de alguma forma, contribuem para o bem comum. Mas aquilo que estamos aqui a falar é a compartimentalização, como tu disseste, e muito bem, a meu ver, daquilo que é o ensino e a forma como se ensina nas universidades, não é? É porque a especialização, como dizes, não é um processo que vai ocorrendo ao longo da estadia na universidade, mas é algo que já entra como pressuposto no meu primeiro dia de aulas na universidade, não é? Depois mascaram isso um bocadinho, por exemplo, no caso da gestão, temos as micros e as macros e as matemáticas, não sei o quê, mas quer dizer, no final do dia hum, há muitos campos de saber que nos são vedados, não é? E tu disseste aqui outra coisa, ou parece-me que disseste uma coisa muito interessante, isso não disseste, estou aqui a dizer, é que os campos, não, disseste exatamente, quando falavas em relação àquilo que hoje em dia se dá mais valor, pelo visto à crítica que faz o Michael Sandel, que hoje em dia se dá mais valor àquilo que é técnico, se quiseres, versus aquilo enfim, que não tem, se quiseres, uma utilidade tão prática. E efetivamente isso é outro grande problema, é que a parte-se do pressuposto daquilo que todos os campos de saber que não têm uma utilidade prática e imediata são campos de saberes menores. Campos de saber menores, não é? E por isso, isto é uh, por exemplo, o Newman defendia, numa das coisas que ele defende, num dos livros muito famosos que se chama The Idea of a University, que ele escreveu, a ideia de uma universidade, ele defende, por exemplo, que a teologia deve ser um campo de saber em qualquer universidade, não é? E sobretudo nas universidades católicas, mas, ou seja, no mesmo pé do que os outros campos de saber, não é? Ora, isto, para a universidade moderna, seria uma coisa sem sentido nenhum. Porquê? Porque qual é para o homem moderno a utilidade prática da teologia? Nenhuma, não é? Bem, o homem moderno pouco sabe, mas só que e eu estou a dizer teologia que é, se quiseres, enfim, o campo de saber que está no extremo oposto àquilo que é o prático, todas as coisas estão orientadas para o prático, não é? Mas mas de facto uma pessoa faria muito bem estudar a teologia. Ou seja, por de várias e diversas razões que agora não temos que estar aqui a mencionar, mas de facto o homem neste sistema ultra especializado torna-se um homem mais pobre, não é? Acho que é aquilo, enfim, aquilo que acabamos por ver no romance de Dickens, é que os personagens são de facto empobrecidos enquanto pessoas, não é? Enquanto pessoas, Torna-se um executor de tarefas, tal e torna-se um qual. meio, torna-se Torna-se num braço, torna-se num um cérebro. braço, uma roda numa Sim, engrenagem gigante, não é? E que somos, exatamente. naturalmente, somos parte de comunidades e isso é algo bom, mas somos parte de comunidades como homens, não é? Não como executores de tarefas de forma acrítica e sem fazer uso da nossa capacidade de abstração e de razão filosófica. Mas Vasco, deixa-me E dar aqui uma má notícia. Ou então diz tu o que ias dizer, que eu já eu, quero dar aqui uma má eu, notícia. a má notícia é que estamos a falar há muito tempo. Não, 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 Ufa, ainda bem. é sobre a solução, é sobre a solução Diz. destas problemáticas, parece-me a mim, mas tu dirás de tua justiça. É que nós estamos aqui a falar, a criticar as universidades, e o problema não está só nas universidades, o problema começa logo nas escolas, o problema de hoje começa até antes da escola, começa nas pré-primárias com as doutrinações das ideologias de género e de outras coisas, e com as educações sexuais e não sei o quê, ou deseducação sexual, para utilizar o termo científico. Mas a verdade é que isto acontece, e a forma de combater isto não é dizer que as faculdades são más, que as escolas são más, que os políticos são maus, que eles. Isto acontece porque nós pais, queremos que isto seja assim. Nós queremos que os nossos filhos andem nas faculdades que os vão ensinar a ser um banqueiro de sucesso, ou um engenheiro de sucesso, ou um milionário. Nós queremos que os nossos filhos sejam milionários, ou milionários, ou que sejam bem-sucedidos, e a definição de ser bem-sucedido hoje é uma definição pobre, superficial, materialista. Portanto,
eu acho que esta revolução cultural que é necessária, chamemos-lhe assim, revolução nem sequer é um termo bom, agora usa-se revolução cultural, mas o que eu quero dizer naturalmente é uma reforma, não é uma reforma cultural. Voltar a dar forma àquilo que é a nossa cultura. A reforma começa, parece-me, em casa, começa na família e começa em nós, no Vasco, no Bernardo, em fazermos um pouco mais de sacrifício, apesar da sociedade estar montada de uma forma totalmente dispar daquilo que eu estou a dizer agora, mas fazermos um sacrifício para não nos limitarmos a ser executores de tarefas, para não nos limitarmos a ser profissionais. Temos de ser bons profissionais, mas ser bom profissional, e isto eu acho que qualquer chefe de qualquer organização vai acabar por valorizar, ser bom profissional significa também ser bom humano, ser uma pessoa moral, uma pessoa com quem se consegue ter uma boa conversa sobre diferentes temas da sociedade e não meramente sobre a área de especialização da pessoa. E, portanto, fazermos um esforço para além do trabalho, irmos também ao museu, ouvirmos boa música, apreciarmos boa arte, lermos bons livros, seja das matérias que forem, podem ser romances, não têm de ser necessariamente tratados filosóficos, depois cada um de nós terá o seu gosto, e os instrumentos também, cada um terá o seu gosto, mas estudar uma língua, estudar um instrumento, é tanta coisa que faz de nós humanos, tanta coisa que é espelho da beleza, que é apenas um pequeno reflexo daquilo que é a nossa verdadeira humanidade, da nossa alma, que nós estamos a desaproveitar para quê? Para sermos quase que ratinhos a correr naqueles. Não sei se estás a ver a imagem mental que Sim, eu sim. estou aqui a Os ter, hamsters a aqueles correr. ratos, os hamsters a correr naquelas Sim. rodinhas que quase parece uma condição sisyfiana. De estarmos a fazer, pronto, e morremos um dia. Nascemos, fazemos, e morremos e não apreciamos a beleza, não soubemos também aproveitar o bonito da nossa condição humana e o belo que o mundo tem para nos oferecer. Parece-me que o problema tem de começar a ser resolvido por nós. Temos de ser nós pais, nós famílias, nós pessoas, e não as instituições necessariamente a mudar. Porque as instituições estão a responder àquilo que nós queremos. As instituições dão uma hiperespecialização porque nós pedimos que as instituições deem uma hiperespecialização, parece-me, Vasco. Bernardo, obviamente tu sabes o que é que eu quero dizer agora e eu vou aproveitar esta tua tirada, esta tua apaixonada tirada sobre a conversão do homem e eu vou fazer aqui um bocadinho de batota para trazer aqui um segundo livro. Não se preocupem, ouvintes, não vou ficar aqui eternamente, mas um segundo livro que responde precisamente a isto que estás a dizer, não é? E eu acho Newman, que não é Newman, vê lá tu, não acertei? é Newman, não é Newman, Ok. hoje não é Newman, amanhã quem sabe. É um livro de um filósofo alemão, católico, chamado Joseph Pieper. Joseph Joseph Pieper estava a Pieper, pensar nele. Joseph Pieper, portanto, estamos a falar de um homem do século XX, século XX. Um, Só que por acaso há bocado, espero desculpa voltar um bocadinho lá atrás, mas disseste que nós, em relação, nós queremos isto para os nossos filhos, esta educação racionalista. De facto, nós até os nossos próprios filhos racionalizamos, não é? O número de filhos, a educação que cada filho vai ter, tudo, planeamos a vida dos nossos filhos também, até ao último pormenor, não é? A achar que lhes estamos a garantir um melhor futuro, mas depois quando olhamos à volta não é propriamente isso que está a acontecer, não é? E depois há sempre aquelas histórias. Todos nós temos um amigo que foi para direito porque o pai o obrigou. Todos nós temos esse amigo e que depois teve de sair direito porque de facto não era aquilo para ele, mas existe efetivamente essa tentação nos pais, não é? Enfim, em graus diversos, mas de E queremos sempre, que. Vasco, é importante sublinhar isto, sempre com as melhores intenções, não é? Claro É que sempre sim, não é por as pessoas serem más, é queremos porque o melhor para os filhos, como é óbvio, é um sim, problema cultural, é um problema já de mentalidade e as pessoas querem o melhor para os filhos e, portanto, acabam exatamente. por fazer deles isto que tu estás a descrever. Mas nós temos perfeita consciência e nós estamos aqui a falar, não estamos a dizer que nós não somos também um bocado assim. Estamos a fazer uma reflexão Tal e que qual. pedimos aos nossos estimados ouvintes que partilhem connosco e que concordem ou discordem naturalmente. Mas eu mencionava aqui o Joseph Pieper, que foi outra coincidência no meio disto tudo. É,
Quem é que também mencionou Joseph Pieper? O Anthony Eslan, no mesmo podcast estava a ouvir, e era um livro, foi um livro que eu tinha recebido no meu dia de anos, a minha querida mulher ofereceu-me, e é um livro que já agora também, aproveito aqui também já agora para mencionar o podcast dos nossos amigos Julie e Daniel Machado, o Shai com Newman é o nome do podcast, e eles também falam muito e têm já alguns episódios publicados sobre este livro, que eu ainda não disse o nome. Portanto, o autor é o Joseph Pieper e o livro chama-se Leisure, The Basis of Culture. Pode ser traduzido para o ócio, a base da cultura, o ócio, o lazer, a base da cultura. E aqui, já agora, o ócio, portanto, o ócio não significa, aqui, não significa não fazer nada, mas tem o significado Eu acho que nós já falámos original disto num episódio, latino. dessa coisa do ócio e do negócio. Deve ser na primeira vez que gravámos este episódio, mas que ninguém sabe que nós já tínhamos feito uma gravação que não ficou tão boa. Mas o ócio não Ah, ok, significa não ok. fazer nada, mas significa o bom aproveitamento do tempo livre. Portanto, e este livro é um livro fenomenal. Eu já agora, a edição que eu tenho é uma edição americana, da Ignatius. Recomendo mesmo, acho que é um livro fenomenal, pequeno, lê-se rápido, mas é claramente para ler e reler. E neste livro, ou seja, neste livro, este Joseph Pieper não se opõe propriamente ao utilitarismo, mas opõe-se à ideia do Immanuel Kant, do filósofo alemão, século XVIII, 18, 19 ou 18? Acho que é só 18. A Kant, a ideia de Kant é que só aquilo que implica esforço e trabalho é que tem valor. Não é? Tudo aquilo que não implica esforço e trabalho não tem valor. E segundo Piper, isto está obviamente profundamente errado e ainda que ele reconheça que a vida de trabalho, como tu disseste também há pouco, tem um papel fundamental e insubstituível na vida do homem, não é? Nós somos chamados a ser bons trabalhadores. Ele diz que é essencial que na sua vida o homem dê tempo ao ócio, ou seja, que aproveite bem o tempo que tem livre, não é? E isto deve ter como atitude, como primeira atitude, não tanto o fazer coisas e o esforçar-se, não é, no tempo livre, mas sim a contemplação. E ele até fala de uma atitude passiva de quem espera que algo lhe seja comunicado. Isto parece-me belíssimo. Ou seja, nós aproveitarmos o tempo livre, o tempo do ócio, para contemplarmos, para passivamente esperarmos que algo nos seja comunicado. Depois, obviamente, ele sendo católico e depois ele desenvolve esta ideia até ao nível da própria oração e até da vida sacramental católica, não é? Em que ele diz que o ponto em que culmina o tempo do ócio é o rito, não é? Portanto, obviamente é a missa, não é? Portanto, é onde estamos em atitude de perfeita contemplação e perfeitamente, como é que eu ia dizer, ó, perfeitamente passivos, se quisermos, a aguardar a graça de Deus, não é? À espera que Deus nos comunique a sua graça. Portanto, mas, independentemente de tudo, e mesmo que haja não católicos a ouvir, acho que, enfim, faz todo sentido ler isto. É muito interessante esta forma e os argumentos que utiliza para rebater esta ideia de Kant de que não, só o que importa esforço é que tem valor. Pronto. Um, e pronto, não vou aqui entrar em grandes detalhes, mas a mim, enfim, parece-me, e tu dizes há pouco, falaste em ler bons livros, aprender instrumentos, pronto, enfim, passear e contemplar belas vistas, não é? Quer dizer, ir a museus, como disseste, tudo isso são coisas que fazem parte realmente da vida do ócio, não é? São coisas que nos deem gosto de fazer. Ele insiste muito, é importante que no nosso tempo livre façamos coisas que nos deem gosto. Atenção, o que é que significa dar gosto? É aquilo que não pode ser coisas que nos empobreçam, mas que nos enriqueçam, não é? Quer dizer, hoje fala-se muito prega-se muito work-life balance, não é? Quer dizer, ou seja, significa há um tempo de trabalho e há um tempo, enfim, há um tempo livre, não é? E eu acho que isto aqui está profundamente certo e de facto é preciso saber equilibrar o tempo que estamos no trabalho com o tempo livre. Mas depois nós vamos ver a realidade à nossa volta e o que é o tempo livre. É um ato contínuo de saltitar entre redes sociais, é entregar-nos ao famoso scroll down, ou hoje em dia parece que é scroll to the right ou scroll to the left, eu não sei, não tenho Instagram,
nem TikTok, mas acho que se anda para o lado e não de cima para baixo. Ou então comunicar por mensagens, evitando o contacto físico, que é uma coisa importante, né? Hoje em dia nós evitamos o contacto físico e direto, não é? E o tempo do ócio também pode ser passar tempo com um amigo, ou passar tempo com a nossa mulher, ou com os nossos filhos, e jantar fora, brincar com os miúdos. Isto também são coisas que valem por si só, que não têm nenhuma utilidade, não é? E por isso é que também toda esta ideia que eu estou aqui a falar casa com, ou melhor, rebate, se quisermos, o utilitarismo de tempos difíceis, em que tudo deve estar orientado para a utilidade. Eu pergunto-me, quando chego a casa, ao final do dia, e me ponho a fazer de cavalinho com os meus filhos em cima de mim, que utilidade é que isso tem? Absolutamente nenhuma. Ou melhor, aos olhos da sociedade, que utilidade é que isso tem? Nenhuma. No entanto, é bom. E não só é bom, não, só é bom não só é bom, como é essencial que eu faça isto. Não é? Que utilidade é que tem para o mundo que eu jante à mesa com a minha mulher, que converse com ela, que passe tempo com ela, que recorde memórias nossas e as memórias dos nossos filhos com ela? Para o mundo não tem utilidade nenhuma. No entanto, não deixa de ser o bom aproveitamento do tempo livre, não é? Mas o que vemos hoje em dia, as pessoas, no tempo livre das pessoas é as redes sociais, ou então depois é consumir interminavelmente todas as séries disponíveis no Netflix, no HBO, no Amazon Prime, e Deus lhes o livre agora com aquela nova versão, falsa versão do, do Senhor dos Anéis. Enfim, é uma provocação. Eu estou aqui a provocar. Atenção, eu também tenho um problema com redes sociais. Não estou aqui a dizer que eu sou aqui impecável nisso, mas é para provocar que digo isto, não é? Será que nós temos uma vida de verdadeiro ócio, não é? Será que quando nós saímos do trabalho estamos a aproveitar bem o nosso tempo, fazendo aquelas coisas que o Bernardo dizia há pouco, não é? Será que nos estamos a tornar de alguma forma escravos do tempo extra-trabalho, não é? De facto não nos tornamos livres, não é? Quando eu saio do trabalho não sou livre. E o tempo livre deveria ser, por definição, acredito eu, o tempo que dispomos para fazer aquelas coisas que nos tornam verdadeiramente livres, não é? Que nos dão vida em vez de nos sugarem a vida. Não é? O tempo do ócio é o tempo para fazer as coisas que nos tornam livres e não aquelas que nos sugam a vida, não é? Que nos tornam livres porque nos dão vida em vez de nos sugarem a vida, não é? E depois, assim, pode ser coisas que implicam um esforço físico, porque estou a aprender um instrumento, ou intelectual, ou o que seja, mas também não é aí que reside o valor, não é no esforço, não é? Não importam os esforços, não importam sequer os factos, não é? Importa o gosto de estar, não é? Naquilo que fazemos, não é? E eu diria que, em última instância, e espero que concordes comigo, Bernardo, o tempo do ócio deveria levar-nos à contemplação do bom, do belo e do verdadeiro. Não é? Temos de ter cuidado quando chegamos a casa. O que é que vamos fazer quando chegar a casa? O que é que vamos fazer até nos deitarmos? O que é que vamos fazer no fim de semana? Ou o que é que vamos fazer desde o momento em que acordamos até entrar no trabalho? Será que estamos a ter o cuidado de aproveitar bem esse tempo? Não é? De aproveitar bem esse tempo. Sem ter a preocupação se está ou não a gerar equipa, ai meu Deus, a gerar equipa, isto já sou eu cansado, a gerar riqueza, sem ter a preocupação se isso tem alguma utilidade específica. É ou não é, são ou não são coisas boas aquelas em que nós empregamos o nosso tempo livre, não é? Isto Joseph Pieper, pronto, neste livro, enfim, ele fala disto de uma forma maravilhosa e acho que é uma grande resposta à problemática de Dickens, não é? Sobre como é que eu deixo de viver a minha vida esmagado e sufocado pela necessidade de tornar tudo útil, não é? Numa lógica de custo-benefício, não é? E é curioso, e há bocado falavas do ócio e do negócio, e de facto se calhar muita gente que esteja a ouvir nunca chegou à conclusão que o negócio é o contrário de ócio. O negócio é a negação do ócio, não é? De facto, o negócio é o tempo de negócio, que vem do latim negotium, e lá está, ócio seria otium, não é? O negócio é a negação do ócio, ou seja, não vem primeiro o tempo do trabalho, vem primeiro o tempo do ócio. Não é? O substantivo ócio é que deu a palavra da negação do ócio. Portanto, ao nosso tempo de ócio,
tem a contrapartida é o tempo de negócio, que é o tempo que estamos a trabalhar, que é o tempo em que nos estamos a negar a ter tempo livre, né, se me faço entender. E em grego, depois isto é, aqui sim, estou convicto de vou dar uma grande novidade a muitas pessoas que nos estejam a ouvir. Em grego, a palavra ócio, portanto, este bom aproveitamento do tempo livre, diz skole. Skole. E o que é esse skole, senão a palavra que está na origem, a palavra em grego está na origem da palavra escola. Não é? Portanto, a escola, school, escola, école, em francês, tem a sua origem na palavra grega skole, que é o quê? Que é o bom aproveitamento do tempo livre, não é? Que é o tempo em que somos chamados a contemplar, não é? Portanto, é engraçado, não é? Ou seja, escola significa, se fôssemos à origem da palavra, à origem etimológica grega, a palavra, não é? Escola, a escola deveria ser o tempo livre em que os jovens, bem orientados por bons professores, poderiam estudar as coisas por serem boas em si mesmas, não é? E sentir prazer nisso, não é? Sentir prazer por estar, pela consciência de estarem a ser expostos à verdade. E obviamente, e por conseguinte, tornarem-se bons cidadãos, não é? Isto é uma coisa, por acaso, uma ideia de Newman muito engraçada, não é? Porque o Newman diz que é melhor que as pessoas sejam, ou seja, a forma de termos bons cidadãos é garantir que as pessoas têm uma boa educação, não é? Uma boa educação que os faz percorrer vários campos de saber, que os torna em homens cultos. Isso é a forma de garantirmos que vamos ter bons cidadãos. O Joseph Pieper, quando está aqui a explicar estas origens etimológicas, estas palavras, não é? Ele cita o próprio Aristóteles, peço desculpa, que dizia algo como: somos a escola para ser escola. Em que a escola não é o prefixo a, nós sabemos que é o contrário de, é a negação. Portanto, ele diz: somos a escola para ser escola, que significa, ou seja, nós trabalhamos, não é? À escola para ter lazer, não é? E hoje em dia parece que é a ordem inversa, não é? Hoje em dia parece que nós vivemos para trabalhar, não é? É uma coisa que ouve-se muito dizer e que nos queixamos muito. Mas, segundo Aristóteles, né, o grande, o filósofo, como lhe chamava São Tomás de Aquino, nós não vivemos para trabalhar, mas nós trabalhamos para ter uma vida de ócio. Nós trabalhamos para ter uma vida de contemplação. Nós também trabalhamos para ter tempo para entrar em contacto, para sermos expostos ao bom, ao belo e ao verdadeiro. Pronto, enfim, já estou aqui a falar há muito tempo, e acho que este romance Dickens, de facto, pronto, combate esta ideia, combate ferozmente a ideia de que a escola só serve para ensinar factos, mas também defende a ideia de que na vida devemos dar importância ao tempo em que o homem não trabalha, nem se esforça, mas contempla as coisas boas, as coisas simples também que nos rodeiam e, de alguma forma, eternas. E, ó Bernardo, chegou o momento de terminar este episódio. E pronto, leiam o livro. Os livros, já agora, não só Tempos Difíceis, mas este Leisure, The Basis of Culture, do Joseph Pieper. E pronto. Pensemos também na educação que estamos a dar aos nossos filhos, como também chamaste, e muito bem a atenção, Bernardo. E a nós próprios, não é? Porque a educação não é um processo até só obter um diploma. A educação é um processo para a vida toda. A Canudo, procura pela canudo, verdade, exato, a canudo. procura pela verdade tem de nos consumir e ser uma coisa ainda mais importante do que a procura por uma profissão boa aos olhos da cultura de hoje. Exatamente. Eh, E por acaso, Pronto, cada um Bernardo, de nós. há aqui outro efeito pernicioso de tudo isto, que é os famosos MBAs, não é? Que as pessoas fazem MBAs, não é para, efetivamente, o MBA, para quem não souber, enfim, é Masters in Business Administration, salvo erro. Agora não quer Exato. dizer asneira, Não, mas as pessoas fazem MBAs, não é, ou seja, a forma como é vendido e comercializada um MBA não é um curso de um ano e meio, ou dois, ou que seja, ou de um ano, para nos tornarmos, enfim, para lá está, com este propósito, não é de educação ser um fim em si mesmo. As pessoas fazem MBAs para serem promovidos nas empresas. Ponto final. Pronto, não é, aqui não vale a pena sequer. E atenção, e há quem convive bem com isso e não tem problema nenhum. Pronto, se é para trazer mais uns trocos para casa, faça-se um MBA. Mas é preciso ter noção que os próprios MBAs são vendidos assim. Quer dizer, não há ninguém que vá dizer, estou assim, tramado contigo, Vasco. faz Agora, um agora já MBA para. não posso fazer um MBA.
Já não Podes, eu posso também fazer o MBA. posso, mas não me apetece, mas posso. Mas repara uma coisa: não há ninguém que diga, não, vais fazer o MBA, quer dizer, para, para perceber as maravilhas da gestão. Quer dizer, não, não, vais fazer o MBA para teres o canudo e seres promovido. Pronto, é o que acontece. Mas pronto, agora É peço desculpa, verdade. este apontamento final. É Olha, verdade, é conclui o verdade. episódio, Bernardo. Se faz Pronto, favor. este foi. E é isto, meus caros, é isto. Comentem connosco à vontade, nós gostamos de receber os vossos comentários, as vossas observações e queremos sempre melhorar aqui o podcast. Este foi mais um episódio do podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like e de partilhar com os vossos conhecidos. Subscrevam, aliás, o nosso canal para serem notificados quando saírem os novos episódios, mas acima de tudo, que a vossa vida seja uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Até à próxima.